Bom, boa noite a todos. Retornamos para a segunda aula dessa semana nossa do estudo do Livro dos Espíritos. Eu queria só que quem estiver comigo possa me dar um retorno dizendo se o som tá bom, ou deixa eu fechar a porta aqui, porque acho que o barulho lá de fora incomoda. Então, eu queria só que, se tiver alguém conosco, que possa me dar aí um retorno, boa noite, se o som tá bom, ou se tem alguma interferência, porque às vezes já aconteceu, tudo perfeito. Ótimo, então. Bom, então vamos dar continuidade ao estudo do capítulo 4 do Livro dos Espíritos. É o último capítulo dessa primeira parte. E como eu encerrei a aula ontem dizendo, né, eu inicio a aula de hoje respondendo a pergunta da Karina Araújo Braga. A Karina perguntou ontem, como nos proteger dessas energias sutis ruins? É porque justamente ontem, no final do nosso estudo, a gente falava destas energias que o espírito assimila e que se combinam com as energias que são por nós produzidas, aquelas que sentimos, aquilo que sentimos e aquilo que pensamos. E justamente o produto dessa somatória, das energias que assimilamos do meio e as que produzimos, é que nós vamos ter, então, a aura, né? Tão conhecida e tão ouvida por todos nós e objeto, inclusive, de estudos pela ciência no campo material. Bom, em relação à pergunta da Karina, nós não temos uma fórmula mágica. Ao contrário das expressões religiosas que já defendemos no passado distante, os espíritos nos ensinam que uma das forças mais poderosas do ser é a da sintonia. E é justamente, então, cada um de nós é que pode ou não se proteger contra quaisquer energias exteriores em desequilíbrio. É por isso que um dos ensinamentos de Jesus nós traduzimos de modo muito simples da seguinte maneira: ser do mundo, estar no mundo sem ser do mundo. É inevitável que nós, espíritos encarnados, experienciando na Terra, que é um planeta de provas e expiações, é inevitável que nós tomemos contato com energias desequilibradas. Porque nós produzimos energias em desequilíbrio, a coletividade produz energias em desequilíbrio, então é claro que nós vamos encontrar energias dissonantes na psicosfera do planeta, principalmente em se falando para nós encarnados, porque grande parte ainda da humanidade encarnada desconhece esses conceitos muito simples, mas que implicam na responsabilidade do ser. Então, Karina, só para a gente auxiliar na resposta a essa pergunta, você, eu, cada um de nós podemos sempre nos proteger destas energias sutis em desequilíbrio que se encontram na psicosfera terrena. Energias emanadas por espíritos encarnados como nós mesmos e energias emanadas por espíritos desencarnados em desequilíbrio. Não há um método específico, não há um ritual específico. Nós espíritas sabemos que a responsabilidade é de cada um de nós. Então, por isso, cuidado, e vocês ontem vão se recordar que eu falei disso, da gente buscar a vigilância daquilo que sentimos e daquilo que pensamos. Porque nesta vigilância, neste exercício, ao procurarmos nos manter em equilíbrio, nós estamos não só cuidando das energias que emanamos, mas também daquelas que assimilamos, por conta justamente da lei de sintonia. Nenhuma obsessão ou nenhuma influenciação negativa
nos atinge se nós não estivermos com ela sintonizando. Então, fica a cargo de cada um de nós esse cuidado específico com o que sentimos, com o que pensamos e também com o que fazemos. Mas então, respondida a questão da Karina, espero que tenha satisfeito a sua dúvida, né, Karina? Nós vamos dar início, então, à continuidade do capítulo 4. Hoje, então, iniciando na questão 68, que tem como subtítulo a vida e a morte. Então, vocês vão perceber que a vida e a morte está dentro deste capítulo 4, que fala do princípio vital. Então, até então, a gente estava falando da vitalidade do ser, né? Que o princípio vital anima, né, o corpo físico. Então, tudo isso foi tratado nas questões anteriores. Mas Kardec dá continuidade, trazendo, então, questões acerca da vida e da morte. Então, Kardec, na questão 68, pergunta aos espíritos: qual a causa da morte dos seres orgânicos? Qual a causa da morte física? E eles respondem: esgotamento dos órgãos. E assim como a pergunta foi genérica, a resposta também é genérica, ou seja, isso vale para qualquer ser orgânico, ou seja, vegetal, animal e hominal. Então, pelo esgotamento dos órgãos. Não satisfeito, Kardec ainda pergunta na linha A: poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Respondem eles: sim. Se a máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Então, aquele exemplo que nós utilizamos, né, ontem, para falar ontem e na semana passada, né, equiparando uma analogia corpo físico com rádio, né, que funciona à base da energia elétrica, né? Se algum objeto estiver fora do lugar no rádio, ou se ele tiver caído e algum mecanismo interno dele tiver quebrado, mesmo que eu ligue na tomada, ele não vai poder funcionar. Ele não vai funcionar como deveria. Então, assim também o veículo físico, né? Então, as doenças ou os acidentes que eventualmente acontecem, que possam vir a danificar, a causar lesões aos nossos órgãos, impedem, digamos assim, o funcionamento pleno do nosso organismo. E não raro podem, sim, levar à morte. Tá? Kardec continua na questão 69. Por que uma lesão do coração mais depressa causa a morte do que as de outros órgãos? Vamos entender primeiro por que será que Kardec perguntou justamente da lesão no coração, né? Talvez porque aquela época, no século XIX, fosse das lesões que mais se diagnosticavam como causa da morte. Nós acompanhamos a medicina e, na medida que o tempo passa, nós vamos percebendo a multiplicidade de doenças, a multiplicidade, inclusive, de profissionais que vão tratar dos órgãos variados do corpo físico. Só que no século XIX, nós ainda não tínhamos toda essa divisão, digamos assim, falando, né? E aí, talvez, aquela época, e assim era, da causa principal de morte de homens e mulheres fosse problemas coronários, ataques cardíacos, infartos fulminantes, cardiopatias severas. Então, matavam muito no século XIX. Por isso, então, que Kardec pergunta por que a lesão no coração mais depressa causa morte? E aí os espíritos respondem: o coração é máquina de vida. Não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Então, quer dizer, se naquela época os diagnósticos se resumiam muito em relação aos problemas coronários,
Hoje a gente sabe da multiplicidade de causa-mortes que existe, né? Então, eles já naquela época disseram a Kardec, não, uma lesão no coração pode ocasionar sim a morte, mas também a lesão em outros órgãos que são essenciais à manutenção da vida. Tá? Na questão 70, Kardec pergunta: que efeito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Quer dizer, o que acontece com o corpo físico e o que acontece com o princípio vital? E aí a resposta dos espíritos: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E que massa é essa? O fluido cósmico universal. Tá? Então, a matéria que compõe o corpo físico, nós sabemos, vai se decompor. Se você for enterrado. Se você for incinerado, vai virar cinzas. Né? Mas, em resumo, esta matéria composta de elementos materiais, ao se decompor, ela pode vir a ser utilizada em outros organismos. Então, o corpo que se decompõe na Terra, nós vamos ter, então, sais minerais, hidrogênio, potássio, magnésio, que claro, vão ser assimilados pela Terra e podem vir a ser utilizados por outros organismos, pelas minhocas, pelos vermes, né, por plantas que nasçam, enfim. Então, o corpo físico, quanto a isso, é muito clara essa decomposição. E o fluido vital, esse fluido vital que nós chamamos, de maneira didática nas aulas passadas, de fluido vital físico, ou fluido vital material. Então, este fluido vital que existe no encarnado e que se encontra, digamos assim, formando uma estrutura que é o corpo etérico, esta, com a morte do corpo físico, ela vai se desfazer. E estas energias, então, energias vitais, voltam ao fluido cósmico universal. Lembrando que a gente já viu que o fluido vital deriva do fluido cósmico universal. Então, é como se eu pegasse uma garrafa da água do mar, desse uma volta com ela por algum período, e depois eu voltasse e derramasse novamente a água no oceano. Então, o fluido vital deixa de existir, ele que compunha, né, o corpo etérico após a morte do corpo físico. Ele deixa de fazer parte da estrutura do espírito e passa, então, a integrar-se novamente com o fluido cósmico universal. Ah, mas você não falou, Cristiane, vocês podem perguntar, que esse fluido vital também existe no perispírito? Exatamente. Por isso que nós dividimos. Fluido vital perispiritual permanece existindo. Por quê? Porque com a morte do corpo físico, com, digamos assim, o esgotamento dos órgãos do corpo físico, o espírito, juntamente com o seu perispírito, se desliga daquele corpo físico, que agora é matéria morta. A matéria morta vai decompor-se. O corpo etérico vai espalhar a sua energia, o seu fluido vital físico, que vai ser novamente reintegrado no fluido cósmico universal. E o espírito, juntamente vestido do seu perispírito, vai então experienciar em planos espirituais, próximos à crosta terrena ou um pouco mais elevados do que o comum das criaturas. Então, este perispírito que funcionava quando encarnado e permanece funcionando após o desencarne do corpo físico, este perispírito permanece com sua cota de fluido vital perispiritual. Lembremos, vou falar isso várias vezes para vocês, que o perispírito é também matéria, é um corpo semimaterial. Então, os elementos que compõem a estrutura do perispírito
são elementos constituídos a partir do fluido cósmico universal, vibrando em velocidade, em consonância com a vibração do plano em que você vai passar a estagiar após a morte física. Mas continua Kardec. Ele traz então aqui um comentário que é muito interessante. Ele fala o seguinte: morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Então, veja bem, Kardec mostra aí o ciclo, né? De forma mais simplista, para que nós possamos compreender o que Kardec está dizendo. Imagine que eu, Cristiane, estou encarnada, amanhã eu desencarno. Aí o meu corpo físico vai ser enterrado, a matéria que constitui o meu corpo físico vai se decompor, né? E aí eu sou enterrada num cemitério campal, né? E daqui a algumas dezenas de anos, ou algumas centenas de anos, não se pode prever quanto tempo, uma árvore que nasce na proximidade, ou que faz parte, inclusive, do campal, ela vai estar assimilando elementos que anteriormente podem ter vindo a constituir o meu corpo físico. E essa árvore é uma macieira, eu estou dando um exemplo fictício, tá, gente? É uma macieira. Então, daqui a mais um tempo, alguém chega e pega uma maçã e come essa maçã, assimilando, então, os elementos que compõem a estrutura desse fruto, que passam, então, a integrar o corpo físico daquele outro que se alimentou da maçã, e o ciclo é sempre contínuo. Nada se perde, tudo se transforma, vocês já ouviram isso, é uma lei da física. Tá? Mas Kardec ainda no comentário fala mais. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Ou seja, eu falei na aula passada que esse fluido vital ele funciona como uma liga, como se fosse o concreto entre tijolos, né? Então ele permite essa ligação, esse trabalho conjunto dos variados órgãos, das variadas células e moléculas que compõem o nosso corpo físico. E quando há lesões, claro que aí nós vamos falar lesões de menor porte, esse fluido vital que auxilia no trabalho harmônico do organismo, ele pode regular funções, até que aquele órgão, que aquele setor do organismo se recupere, ou seja, ele compensa, ele consegue, ele dirige mais vitalidade para outros órgãos, outras áreas, para compensar aquela que se encontra lesionada, precisando de reparação. Isso só não vai acontecer quando as lesões forem em órgãos essenciais, né, dentro do organismo humano, e essas lesões não possam ser recuperadas, e que podem levar, então, à morte do corpo físico, porque, nesse caso, o fluido vital, ele se torna impotente para recuperar essa função. É exatamente isso que vocês estão lendo aí. Em certas lesões no organismo, o fluido vital, que impregna todos os órgãos, consegue normalizar as funções momentaneamente perturbadas. Uma gripe, um resfriado, eu quebro algum osso, eu faço uma lesão muscular, eu faço uma lesão neurológica, né? Enfim, eu tenho um ataque cardíaco, mas que não é fulminante. Então, o fluido vital, ele pode auxiliar na recuperação. Mas quando as lesões são muito graves, ou seja, quando elas afetam estruturalmente órgãos essenciais à vida, o que faz com que o organismo não consiga se recuperar, há então o esgotamento daquele órgão, e inevitavelmente o fluido vital, ele é impotente para fazer essa recuperação por isso, né? Então acaba acontecendo a morte física, tá? Mas Kardec ainda nesse comentário, eu até aconselho vocês, quem tiver curiosidade depois, de pegar o Livro dos Espíritos e ler essa questão 70 em relação aos comentários, porque Kardec,
fala bastante sobre o fluido vital, sobre esse funcionamento do organismo. Vejam só, todos os órgãos trabalham em harmônico conjunto. Quando destruída essa harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa e advém a morte. E quando é que essa harmonia do conjunto do organismo ela é destruída? Quando há lesões muito severas, tá? Na qual o organismo às vezes luta por um tempo, às vezes até longo, mas ele não consegue reharmonizar a harmonia do funcionamento do conjunto, né? Aí o funcionamento do órgão para e advém a morte. Kardec vai falar ainda também. A quantidade de fluido vital não é absoluta, nem constante, e varia segundo as espécies. O fluido vital deriva do fluido cósmico universal, que é a matéria primitiva. Muito bem. Ele vai existir, esse fluido vital, em todos os seres orgânicos. Mas ele não vai se apresentar na mesma cota, com as mesmas especificações em todos os seres. Então, nós vamos ver, por exemplo, um fluido vital que anima os vegetais, que na sua constituição como fluido vital é o mesmo daquele que existe no meu corpo físico. Eu que pertenço ao reino hominal. No entanto, dadas as características e a complexidade do meu organismo, em mim, esse fluido vital se apresenta com características referidas para a minha espécie. Diz ainda, pode ainda o fluido vital se esgotar, tornando-se insuficiente para a conservação da vida. Vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre esse esgotamento. Então, vamos ler primeiro a próxima, que aí a gente fala junto. O fluido vital pode ser transmitido de uma pessoa para outra. É o que nós conhecemos como passe. Muito bem. Quando é que eu gasto mais fluido vital? Teoricamente, de forma bem simples, nós vamos ter, em regra geral, uma programação reencarnatória. Nós não vamos entrar aqui em detalhes. Mais para frente, nós vamos poder falar nas reencarnações compulsórias, que são relatadas por André Luiz nas suas obras. Mas aqui nós estamos falando, de maneira geral, da programação reencarnatória. Nessa programação, vai ser construído pelo espírito que voltará e pelos benfeitores, os espíritos superiores a ele, os amigos espirituais, vai ser construído um mapa, que via de regra, que nós estamos simplificando, via de regra ele vai conter a família que eu vou nascer, o meio que eu vou nascer, o país, né? Ele vai trazer, então, perspectivas de trabalho diante da minha necessidade evolutiva. Então, se eu vou estudar e me dedicar à área médica, ou à área da engenharia, da área da arquitetura, isso em regra geral, vai trazer mais ou menos os planos que eu idealizei no plano espiritual, com quem eu vou me encontrar para que eu vá constituir uma família, quem serão os meus filhos, muitas vezes já pode fazer parte desta programação prévia, quantos anos, mais ou menos, eu vou permanecer no corpo físico, diante daquilo que eu preciso realizar, diante das tarefas que eu me incumbi de cumprir, porque eu preciso realizar um aprendizado. Então, diante deste mapa geral, desta programação reencarnatória geral, eu recebo, ao reencarnar, uma cota de fluido vital. Nós ainda não sabemos como funciona isso. Lembrem-se que uma das questões lá atrás, os espíritos afirmaram que o fluido vital está como germe, está em stand-by junto ao espírito, porque ele vai depender também da minha idealização, do meu molde mental. Por quê? Porque é o espírito que, assimilando o fluido cósmico universal, transmuta este fluido cósmico universal e o transforma, já mais densificado, em fluido vital físico, que é aquele que vai animar, que vai estar fazendo a liga e dando a vitalidade naquelas primeiras células na formação do embrião. Então, eu tenho uma cota
para que eu viva mais ou menos 75 anos, 80 anos, 90 anos, dentro desta programação geral. Mas se por acaso eu chegar aqui, uma vez que grande parte de nós trabalha no plano dos encarnados com o esquecimento das vidas pregressas. Consequentemente, eu posso até ter uma intuição do que seja a minha tarefa, mas é raro aquele que tem a certeza absoluta da tarefa que deve realizar. Então, eu tenho que confiar um pouco na minha intuição. E aí, eu resolvo que eu quero só curtir a vida. E eu passo a fazer uso de substâncias nocivas. Eu passo a fazer uso de drogas, de bebidas alcoólicas em excesso. Eu passo a ter uma vida desregrada. E todos estes desequilíbrios hão de gerar um gasto muito maior do meu fluido vital. Gasto este que não estava previsto naquele mapeamento reencarnatório que foi feito. E olha só, quando eu opto por uma vida de desregramentos, e aí a gente vai estar falando do desregramento do espírito, então não é só de atos físicos, mas em geral, aquele que tende para a execução destes desregramentos no plano físico, ele traz também a sua mente em desalinho. Ele raramente consegue absorver o suficiente de fluido cósmico universal por conta da lei de sintonia, para que ele possa refazer aquilo que ele está gastando de energia vital a mais. Não raro, ele antecipa o seu retorno à vida espiritual. E não raro chega do lado de lá como um suicida inconsciente. Mas vamos pensar em outra coisa, para vocês verem que isso pode ser modificado do fluido vital. Eu nasço com uma tarefa de viver até os 50 anos. Por conta de débitos passados, eu vou ter um infarto, mais ou menos nessa idade, para que eu me recupere de débitos passados e de lesões que eu ocasionei no meu espírito, no meu perispírito. Então, agora, o meu corpo físico está fazendo o quê? A função de mata-borrão. Vai esgotar essa lesão para que eu retorne antecipadamente ao plano espiritual, quite com este débito comigo. Não é ninguém que cobra de mim, sou eu. Eu trago a lesão, a minha consciência me cobra a reparação. E aí, ao chegar aqui no plano dos encarnados, eu resolvo doar-me e servir a vida mais do que havia sido planejado no meu mapa reencarnatório. Então, eu vou aprendendo com as lições de amor, de compaixão que eu recebo, a também agir com amor, com compaixão, servindo o meu semelhante. E nesta tarefa de doação pessoal, eu recebo tanto de gratidão, de amor, de solidariedade dos outros, que emitem para mim energias vitalizantes, que aquilo que eu iria sofrer aos 50 anos, que seria um ataque cardíaco fulminante, agora vai ser um ataque cardíaco que não vai me matar. Porque graças ao fluido vital que eu fui reabsorvendo de quem emite para mim o bem, ao fluido vital que eu próprio mobilizo com a criação através das minhas emoções, dos meus sentimentos, né? Daquilo que eu penso, da criação de energias sutis, harmônicas, eu recupero a mais fluido vital. E eu posso, às vezes, permanecer mais tempo no plano dos encarnados. Então, nós vamos perceber que, apesar da gente ter essa cota, nós podemos tanto dispensar a mais, ou seja, gastar muito mais e morrer antes, em resumo, como nós podemos também receber mais fluido vital e, em combinação com as nossas boas ações, bons pensamentos, bons sentimentos, a gente vai ganhando tempo aqui. Tempo importantíssimo para a execução das tarefas que nos cabem. Bom, aqui nós vamos, então, em relação ao passe, né, para encerrar,
Eu dei o exemplo aqui da assimilação de energias boas que outras pessoas dirigem a mim, né, em agradecimento ou em simpatia às boas ações que eu vou realizando no plano físico. Mas eu posso também receber boas energias no passe. Mas também no passe eu preciso sintonizar com estas energias sutis. O passista, o médium passista, ele doa energias suas, do seu fluido vital, sempre acompanhadas de energias dos benfeitores espirituais. Por quê? Porque o passista está em oração, sintonizado com forças sublimes, então ele pode ser o veículo de transmissão desse conjunto de energias salutares, que trazem vida, recuperação, paz. Agora, se quem está recebendo passe não está em sintonia com estas energias sublimes, as energias não são por ele absorvidas. Então é como se eu tivesse com o guarda-chuva aberto, tentando tomar um passe. As energias se afastam. Eu não consigo absorver. Mais uma vez, é a lei da sintonia que nós começamos hoje falando, respondendo a pergunta da Karina, né? Então, a lei de sintonia, ela funciona para que eu assimile as energias sutis superiores, mas também para que eu assimile energias desequilibradas que se encontram na psicosfera do planeta. Aqui nós vamos encerrando nosso estudo de hoje. Amanhã a gente está de volta às 7 horas, dando início então a um subtítulo que é interessantíssimo, que é Inteligência e Instinto. Então não percam, porque eu vou trazer umas coisas bastante interessantes para vocês amanhã. Eu agradeço a presença da Lilian, da Elisete, da Karina, da Selma, do Edgar, de todos aqueles que vão assistir o nosso estudo no horário que for mais conveniente. Desejo a vocês uma boa noite e até amanhã, se Deus quiser.